Solicito ao primeiro secretário, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo, na presidência, presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo de Moraes, na primeira secretaria. Vereador Diegão, presente na segunda secretaria. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Hermeson do Posto. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Chico Bezerra. Vereador Iduígues Martins. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Farofa. Vereador Marcos Furlan. Vereador Maurinho Spachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Pérez Bauab. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira. Vereador Rodrigo Valverde, presente. 12 dos senhores vereadores presentes. 12 dos senhores vereadores encontram-se presentes. Há quórum regimental, pedindo a proteção de Deus. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes informa sobre a liberação de recursos pelo Governo Federal. À disposição dos senhores vereadores. Câmaras Municipais, Marília encaminha cópia do trabalho de autoria do membro desta edilidade. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Chico Bezerra. Consignado a presença do nobre vereador Chico Bezerra. Projeto de lei, decreto legislativo número 16/2017, que dispõe sobre a outorga de título de honra ao mérito à Legião da Boa Vontade de Mogi das Cruzes e da outras providências. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 26 de abril de 2017, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença dos vereadores Furlan e Fernanda Moreno. Não está, não está. Consignada a presença dos nobres vereadores Fernanda Moreno e Marcos Furlan. Consulta plenário se considera objeto de deliberação projeto de decreto legislativo número 16/2017, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, PR. Obrigado, doutor. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes da Casa. Requerimento. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Péricles Bauab.
Consignada a presença do vereador Pérez Bauab. Requerimento número 126/2017. No último dia 6, a Guarda Municipal Metropolitana, GCM Júlio César Fernando de Moraes, prontamente ajudou a funcionária pública que foi vítima de um furto e tentativa de estupro no bairro Jardim Paraíso. Ela foi surpreendida pelo suspeito que pegou seus pertences e em seguida mandou tirar a blusa e abrir a calça com finalidade de cometer o abuso. Nas proximidades de outras pessoas, o suspeito fugiu. Requer a mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o ilícito plenário, seja consignado na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária votos de aplausos e congratulações para o senhor Júlio César Fernandes de Moraes pela excelente atuação. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 9 de junho de 2017, de autoria do vereador Francimário Vieira Farofa. Coloco em discussão requerimento número 126/2017, de autoria do vereador Francimário Vieira Farofa, PR. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Moção número 043/2017. Egrégio plenário. Senhores vereadores, sabemos que hoje em dia a doença renal crônica constitui um grave problema na saúde pública do Brasil, quando o trabalho do nefrologista é realizado logo no início do desenvolvimento das doenças renais. Isso é revertido em resultados primordiais da saúde e bem-estar do paciente. Considerando que a unidade de nefrologia de Mogi das Cruzes opera com um déficit médio mensal de 200 mil, pois atualmente o Ministério da Saúde repassa R$ 194 por sessão de hemodiálise, porém o valor não cobre o custo do procedimento, que está em torno de R$ 300. E isso está representando um déficit de 30% a 35% por paciente, considerando que 70% dos pacientes são encaminhados pelo SUS, onde não teriam outra forma de custear o tratamento. Pelos motivos expostos, a unidade de Mogi das Cruzes enfrenta grandes dificuldades financeiras para manter o atendimento dos pacientes. Isso poderá diminuir o número de vagas, caso não haja o financiamento necessário. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes apela ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, ao excelentíssimo senhor Dr. David Uip, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e ao excelentíssimo senhor Ricardo Barros, ministro da Saúde, e ao excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República, para que façam o repasse da verba e mantenham o financiamento suficiente do Centro de Nefrologia de Mogi das Cruzes, objetivando suprir as demandas do município e região. E, finalmente, seja oficializado o excelentíssimo senhor Marcos Vinícius de Almeida Melo, prefeito de Mogi das Cruzes. Plenário, doutor Luiz Beraldo Miranda, 19 de junho de 2017, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido Moraes, vereador PR. Coloco em discussão moção número 043/2017, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, do PR. Está em discussão. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, o autor da propositura, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Senhor presidente, quero agradecer a presidência, a mesa diretiva, os demais vereadores que nessa tarde aprovaram essa moção de nossa autoria, porque na verdade veiculou nos jornais da cidade nos últimos dias os problemas financeiros, senhor presidente, que o Centro Nefrológico de Mogi das Cruzes está enfrentando a cada mês. Existe ali um déficit de aproximadamente 200 mil mês para poder custear o tratamento de aproximadamente 450 pacientes. Então, acompanhando os noticiários, tanto pela televisão como os outros veículos de comunicação na cidade, e a gente também fez uma consulta ali junto às redes sociais e junto à associação também dos renais crônicos de Mogi das Cruzes região. Realmente foi confirmado, senhor presidente, a real necessidade de haver um aumento no repasse para poder custear
os mais de 400 pacientes que utilizam o Centro Nefrológico Mogi das Cruzes. E a cada ano que passa, presidente, não sabemos se isso é decorrência da alimentação, da vida corriqueira do dia a dia, dos problemas de estresse, muitas vezes saúde, aí, pressão arterial elevada, ou até mesmo também decorrência do aumento que tem aí dos diabéticos no nosso país, na nossa cidade também, e os problemas renais têm a cada dia aumentado. E mais pessoas têm procurado. Falar, vereador? Mais pessoas, vou dar a palavra ao senhor, mais pessoas têm procurado para suprir as suas necessidades aí com tratamento de hemodiálise, procurado o Centro Nefrológico Mogi das Cruzes. E aí agora o centro pede socorro porque os repasses que são feitos aí pelo SUS não está conseguindo suprir, vereadora Fernanda, as necessidades dos usuários, as necessidades e as demandas da região. Então, eles soltaram um alerta aí, os deputados da nossa região, inclusive o deputado Marcos Damasio, também já se posicionou favorável, também vai fazer aí uma conversa junto ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, né, buscando aí rever a tabela do SUS, rever a tabela de repasse do governo do Estado, também a tabela de repasse do governo federal, para que a gente possa manter esse instituto e até ampliar, porque muitas pessoas têm se deslocado, senhor presidente, e a população que acompanha nessa tarde a sessão, muitas pessoas têm se deslocado de Mogi para São Paulo para buscar o seu tratamento. Pois não, vereadora? Queria parabenizar por levantar essa questão, vereador, porque microfone, Marcelo. Porque realmente é um problema muito sério, né, que vários municípios enfrentam, e Mogi das Cruzes também. A gente está com um caso de um munícipe que nos procurou para conversar, que ele não tem uma perna, já perdeu por diabetes, ele não enxerga direito e estava internado. E qual que foi a orientação? Que ele procure o tratamento em São Paulo. Ele não tem condições de estar indo até São Paulo, até pela condição física que ele se encontra, para fazer o tratamento. Então, isso é muito triste, a gente vê que a nossa cidade, que tem o serviço, não poder atender aos munícipes da forma que deveria. Então, conte com o meu apoio, acho que a gente tem que mesmo gritar, essa casa tem que realmente fazer essa voz para poder melhorar esse serviço no município. Obrigado, vereadora. É importante essa moção que foi aprovada nessa tarde, senhor presidente, e a população que acompanha a sessão nessa tarde pela TV Câmara, outros que estão aqui na plenária da casa, a imprensa que também está aqui acompanhando, dizer que nós temos que fazer uma força-tarefa, vereador Maurinho, no intuito de buscar, junto aos nossos parlamentares, tanto no âmbito estadual como no âmbito nacional, buscar o apoio para que a gente não venha a perder aquilo que nós temos de mais importante na nossa cidade, um dos órgãos mais importantes da nossa cidade, que é o Centro de Nefrologia na nossa cidade. Estão clamando por socorro e cabe a nós, cada vereador, cada aqui parlamentar que tenha o seu contato, sua relação com algum deputado estadual e federal, possa intervir, fazer uma intervenção junto ao Centro de Nefrologia de Mogi das Cruzes, para que a gente possa manter esse atendimento e para que a gente não tenha várias pessoas do município de Mogi das Cruzes e das cidades do Alto Tietê tendo que se deslocar, muitas vezes com dificuldade, usando os transportes coletivos, muitas vezes usando ambulância, muitas vezes usando vans, que alguns municípios concedem, se deslocar na dificuldade de ir até São Paulo, fazer ali um tratamento ali a cada 2, 3 dias da semana, fazer a sua hemodiálise a cada 2, 3 dias da semana, e depois voltar com todo aquele desgaste, toda aquela debilidade que o tratamento traz ao paciente, tem que se deslocar de São Paulo para cá. A gente possa não só manter o centro de nefrologia que nós temos em Mogi, mas também ampliar. Muito obrigado nessa tarde, agradeço a todos pelo apoio a essa moção e aguardamos aí que nós tenhamos um desfecho positivo, que a gente possa alcançar o objetivo de manter e ampliar o tratamento do Centro de Nefrologia aqui em Mogi das Cruzes. Deixa eu ver quem que eu vou nomear. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Antônio Lino. Consignada a presença do vereador Antônio Lino. Eu quero, neste momento, vou convidar o vereador Maurinho
para ocupar a segunda secretaria. Proposições publicadas dos senhores vereadores. Indicações de número 459 a 465 de 2017. Coloco em discussão as indicações de números 453/2017 a 465/2017, de autoria dos senhores vereadores. Senhor presidente, Vou colocar em discussão. Está em discussão. Com a palavra o vereador Furlan. eu gostaria de pedir destaque à indicação número 464/2017. Vereador, como já coloquei todas em discussão, eu vou pedir para fazer a leitura desta indicação e a gente vota no conjunto, porque eu já coloquei em discussão todas as indicações. Muito obrigado. Qual é o número, vereador, por gentileza? 464. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 464/2017, de autoria do vereador Marcos Furlan. Indicação número 464/2017, a presente indicação acompanhada por um anteprojeto de lei que ora apresento ao crivo dos nobres pares, versa sobre a proposta de criação do Conselho Municipal Antidrogas. Considerando que, ao falarmos de drogas, estamos abordando assuntos relacionados à saúde pública, já que todo tipo de dependência de substâncias psicoativas e alucinógenas demanda a oferta de orientação e suporte. Considerando ainda que, além do tratamento clínico, o dependente químico precisa de acompanhamento psicológico. Considerando, sobretudo, que essa doença não escolhe idade, sexo ou condição social, e que a maioria dos dependentes químicos não possui condição financeira para arcar com o tratamento. Por essas razões, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o eglégio plenário, indico o senhor prefeito Marcos Vinícius de Almeida e Melo a criação de um Conselho Municipal Antidrogas, visando proporcionar aos dependentes químicos a atenção específica e mais humanizada no que diz respeito à sua recuperação. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 19 de junho de 2017, de autoria do vereador Marcos Furlan. Coloco em discussão, continuo em discussão as indicações já nominadas pelo primeiro secretário e citadas por essa presidência. Encerrada a discussão, está em votação. Temos que haver discussão, senhor presidente. Pensei que o vereador Foi Furlan encerrada a discussão, vereador. Foi encerrada a discussão. Perfeito. Vossa Excelência fala em declaração de voto. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, Para a presidente. declaração de voto, o vereador Marcos Furlan, depois o vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos, aos telespectadores, à imprensa aqui presente. Essa indicação estou reapresentando, aliás, estou apresentando esse ano sobre o COMAD, o Conselho Municipal Antidrogas. Ano passado nós apresentamos, o prefeito Bertaioli sinalizou com muita positividade, só que estava em final de mandato. Esse ano o prefeito Marcos Melo também tem interesse de colocar o Conselho Municipal Antidrogas para funcionar em nossa cidade. Então estamos apresentando essa indicação porque nós sabemos, é sabedor, principalmente no quesito segurança, que o problema das drogas é o causador principal da insegurança, né? E um conselho nortearia algumas ações do nosso município. Esse conselho seria integrado por diversos departamentos, diversas pessoas ligadas à questão das drogas, também a Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim, né, o Conselho nortearia as ações do nosso município para a questão do combate e da prevenção às drogas aqui em nossa cidade. Então, nós estamos hoje apresentando essa indicação novamente ao prefeito Marcos Melo e também pretendemos aí na próxima semana, senhor presidente, chamar algumas pessoas, algumas entidades ligadas ao combate e à prevenção às drogas, para discutir um pouquinho, para mostrar a nossa minuta, chamar também a secretária de Assistência Social, o secretário de Segurança, para discutir, poder debater um pouquinho e instituir ainda esse ano o Conselho Municipal Antidrogas em nossa cidade. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Marcos Furlan. Com a palavra em declaração de voto, o vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, votei favorável, né? Vereador, em homenagem me dá um instante só Claro. para eu consignar a presença do vereador Cláudio Miak e vereador Francilmário Farofa e o vereador Caio Cunha. Consignada a presença dos nobres vereadores Caio Cunha, Francimário Farofa e Caio Cunha. Eu já citei Caio Cunha. Com a palavra, vereador Rodrigo. Obrigado, senhor presidente. Votei favorável. É um tema que acaba com a nossa juventude, principalmente a juventude mais pobre. A droga, ela impede o jovem de namorar, de estudar, de trabalhar e causa um prejuízo para o resto da vida e acaba depois a pessoa ficando um peso para toda a coletividade também. Conheço pessoas próximas que, boas de coração, com talento impressionante, que entra nesse caminho e não consegue mais voltar. Eu participei de várias palestras, vereador Furlan, de combate ao tema, e o aumento infreável dos jovens hoje nas drogas do que os jovens da década de 70 até da década de 80 é muito maior. Um dos detalhes era o seguinte: a infância antigamente, na hora que uma criança subia numa vassoura, ela imaginava ali um cavalo com a crina balançando, mexia com toda a imaginação. Na hora que jogava botão, futebol de botão na calçada, imaginava um jogador dando uma bicicleta, um cruzamento, um goleiro fazendo uma ponte. E agora o videogame, ele traz tudo pronto, traz tudo em imagem real, e isso não mexe com a imaginação da criança. E aí, o que mexe com a imaginação? Justamente as drogas. Era um dos motivos desse aumento que não cessa, e a gente identifica muitos problemas. Mas qual a solução? Ações como a sua de hoje, em propor essa indicação. Espero que o Poder Executivo seja sensível em acolher, porque Mogi das Cruzes pode ser um exemplo para que o restante do mundo combata esse grande mal da nossa geração do século XXI. Parabéns mais uma vez, Furlan. Estou até cansado de elogiar Vossa Excelência aqui. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, presidente. Para declaração de voto, o vereador Otto Rezende. Meu voto foi favorável à indicação 464 do vereador Marcos Furlan, porque a gente está falando de um assunto que a cidade, São Paulo e o Brasil é comprometido, e a gente vê que as drogas estão entrando nas nossas casas, nos nossos lares, na nossa cidade. É muito oportuno o dia de hoje, por essa indicação, aproveitar que o secretário de Saúde está na casa e que ele nos ajude, que tem esse Conselho Municipal Antidrogas, que vai ser muito útil para todos nós e para a população de Mogi das Cruzes. A gente vê em São Paulo a Cracolândia, o problema que está lá, para retirar esse pessoal da rua, depois que já foi instalado, leva-se anos, vai para a Justiça, começa a ter a Secretaria de Saúde, os secretários, é político, é presidente da República, e o problema não é resolvido. Então, você está de parabéns por fazer com que aconteça, fazer uma indicação para esse Conselho Municipal Antidrogas, para que a gente comece já antes que se instale numa coisa maior em Mogi das Cruzes. Meus parabéns, Marcos Furlan. Eu quero, antes de dar continuidade aos trabalhos, registrar a presença nesta tarde do nosso querido secretário de Saúde, Marcelo Cusatz, nosso querido Theo, que veio para uma conversa aqui com a presidência. Convidamos para que estivesse aqui em plenário conosco hoje como convidado. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Emerson Hong. Está consignada a presença do vereador Emerson Hong, Emerson do Posto, e vereador Cláudio Miak. Também consignar a presença do vereador Eduígues Ferreira Martins. Consignada a presença do vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para o expediente, eu concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito para a fala nessa tarde, vereador Rodrigo Valverde. Boa tarde a todas e todos aqui presentes, público de casa.
senhor presidente. Ontem eu falei aqui do conflito que o nosso país vive, do embate entre as instituições, um poder interferindo no outro, uma instituição interferindo na outra. E eu quero falar de um tema que hoje talvez venha de encontro com o cargo que Vossa Excelência ocupa. Dentro de um poder, Vossa Excelência é uma das autoridades máximas dessa cidade. E eu estou sentindo, não só Vossa Excelência, mas todos os presidentes legislativos do Brasil, uma influência muito grande do Ministério Público e também do Poder Judiciário. E é interessante porque existe uma grande campanha na sociedade, até quem nos assistem aqui é um público diferenciado porque quer acompanhar o que acontece na cidade, quer acompanhar o trabalho dos seus representantes, e a grande maioria da sociedade não está nem aí com política, o negócio dela é falar mal de político, é falar mal de todos e todos, e pouco importa a solução dos problemas, é mais fácil colocar os problemas da sociedade nas costas de alguém, e aí isso recai principalmente sobre os políticos. E quando é feita uma lei, ela tenta encaixar um caso concreto na letra fria ali, num papel. E isso causa um grande conflito. E eu vou dar um exemplo. Eu acho legítimo quando cobram que a vaga de cargos efetivos seja maior proporcionalmente que os cargos comissionados. Mas é impossível querer que uma administração, seja do Poder Legislativo, seja de um mandato parlamentar, ou seja de um próprio governo executivo, é impossível que esses cargos sejam todos efetivos. Porque vamos imaginar aqui um gestor que tem uma ideia, que ele coloca essa ideia para a população aprovar, a população aprova, e depois na hora que ele executar, o secretariado dele, por exemplo, seja efetivo, concursado, com estabilidade, e fala, não vou fazer isso, seu prefeito, não, eu não vou fazer isso, governador, eu não vou fazer isso, presidente. Vai travar a vida da sociedade, vai travar o dia a dia. Então, não precisa todos os cargos serem comissionados também. Cargos técnicos, exclusivamente técnicos, poderiam até ser efetivados, não tem problema. Mas existe na lei a obrigatoriedade dos cargos comissionados serem menores que os cargos efetivos. Ok, mas isso não deveria se aplicar, e eu acho que demorou para regulamentar essa legislação, no Poder Legislativo. Nós vivemos com uma porcentagem pequena do orçamento, de todos os impostos arrecadados, só uma fraçãozinha mínima vem para o Poder Legislativo, que isso inclusive atrapalha muito a nossa total independência. E aí, se a gente for aplicar no Poder Legislativo, que tem diversos representantes do povo, uma regra que quando foi colocada em prática, foi pensando no Poder Executivo, agora ela atinge frontalmente o Poder Legislativo. Como pode exigir do Poder Legislativo uma mesma regra que fizeram pensando no Poder Executivo? E eu vou dar um exemplo. Como que uma Câmara Municipal vai ter um número de funcionários efetivos maiores que o comissionado? Nós somos 23 vereadores. Cada um de nós aqui sabemos a fundamental importância de cada assessor. Seja visitando essa cidade que é gigantesca, seja pesquisando os inúmeros contratos que tem, seja atendendo as inúmeras demandas que chegam para a gente, de tudo quanto é assunto, inclusive assunto que não nos pertence, mas nós obrigatoriamente temos que dar atenção. Já pensou se os nossos assessores fossem, por exemplo, concursados? Inviabilizaria o mandato de cada um aqui. Então, senhor presidente, saiu no jornal recentemente que o Ministério Público está recomendando que o Poder Legislativo local diminua o número de assessores de cada vereador. Isso causou um pânico, pelo menos no nosso gabinete lá, né? E na gente também, porque com 5 assessores já é tão difícil a gente dar conta de tudo que a gente abraça. A gente começa uma demanda hoje, a gente sabe como ela começa, mas não sabe como ela termina. Às vezes uma demanda só exige o sacrifício de toda a assessoria. O que eu queria aqui fazer um relato aqui perante as câmeras e perante esse plenário?
para que a gente conversasse com o Ministério Público, não sei se com o Poder Judiciário já nesse momento, reunisse outros presidentes de outras câmaras municipais e até aproveitar a influência que nós temos nos nossos deputados federais e regulamentasse uma regra diferente para o Poder Legislativo, que é impossível obedecer os mesmos critérios do Poder Executivo, que tem uma margem maior de número de funcionários públicos comissionados e número de funcionários públicos efetivos. Eu tenho certeza que isso não é um problema só de Mogi das Cruzes, é de todo o Brasil e muito delicado, porque quando você fala desse tema com a sociedade ela é envenenada contra os políticos. Então tudo que seja para diminuir a força política, tudo que seja para diminuir o número de funcionários, existe uma grande massa que não entende como funciona o dia a dia, raivosa, querendo inclusive que nem exista o Poder Legislativo. E nós sabemos que não fomos nós que inventamos, os grandes pensadores de uma sociedade não conseguem pensar uma sociedade harmônica sem o Poder Legislativo. Uma parte, Então, vereador. Claro, por favor. Vereador, meus parabéns por ter trazido esse tema para casa. Hoje nós estamos sendo televisionados, então é muito importante que a população entenda que cada um dos 23 vereadores aqui foram eleitos por uma massa de votos, né? Alguns com 2.000, 3.000 votos, e essas pessoas pedem para que a gente represente a elas, né? Porque nos conhece, porque a gente fez campanha, porque nós somos cidadãos mogianos e que a população acaba nos conhecendo. Então, quando a gente traz 5 assessores, são 5 assessores que têm o mesmo propósito, ou o mesmo pensamento nosso. E você tem toda a razão quando fala, olha, se a gente colocar 5 assessores efetivos, podem ser 5 pessoas que não representem essa massa que votou a gente. Então, eu queria pedir a parte para ilustrar que as pessoas que estão hoje no meu gabinete, no seu gabinete, são pessoas que representam aquelas pessoas que votaram no senhor. E são as que estão no meu gabinete que representam as pessoas que votaram em mim. E por isso somos 23 vereadores. E por isso as pessoas que estão lá são comissionadas, são pessoas que têm o mesmo pensamento, que vão trabalhar para a cidade de Mogi das Cruzes ou para as outras cidades, para que resolva os problemas dessas pessoas, dessa porcentagem de pessoas que votaram na gente. Então, o tema é pertinente, você está de parabéns em abordar esse tema, e que a população entenda que existem pessoas, os cargos efetivos e os cargos comissionados, e que cargo comissionado é muito bem-vindo na política e para quem votou na gente também, para que eles tenham um respaldo maior nos seus pensamentos. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Otto. Permite, vereador? Claro. Vereador Valverde, essa é uma matéria de grande discussão, porque sempre houve, né, comentários de que o número de assessores aqui na Câmara, não somente nessa, falando Câmara de uma forma geral, inclusive na Câmara Federal, é excessivo. E o Tribunal de Contas sempre também recomendou aos presidentes que passaram por esta casa a diminuição. E eu pensei, poxa, por que só pega no pé da Câmara Municipal? Eu acho que Vossa Excelência deve ter visto, esta semana que passou, né, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também recomendando para a Assembleia Legislativa do Estado, porque querem que diminua o número de assessores lá. Nós não temos uma norma que diga população X, número de assessores Y. Nós não temos. Então, é de acordo com as necessidades de que essa casa sempre foi colocando assessores à disposição dos vereadores. Mas eu espero que, por ser interesse geral, né, do nosso Estado, do nosso país, que isso seja realmente disciplinado, ou por uma lei federal, ou por uma lei estadual, né? Cidades com até 500 mil habitantes, X vereadores, cabe 3, 4, 5, 6 vereadores para cada, aliás, assistentes para cada vereador. É questão de se conversar com o Ministério Público, explicar essa situação para ele, tá certo? Porque, que nem diz o nosso ex-prefeito Bertaioli, em 5 minutos, o promotor público senta no computador, faz ali uma ação e eu fico 10 anos gastando dinheiro com advogado para poder me defender. Então, eu acho que com uma boa conversa
com o promotor público, explicando essa situação para ele, eu acho que ele vai realmente entender. Se não entender, então outras medidas aí cabe à diretoria da casa tomar. Né? Permite a parte, o vereador Valverde. Eu gosto muito, eu queria saber se o presidente... está encerrado. Então vou finalizar. Pode, Jean, 20 segundos eu encerro? 1 minuto para Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Vereador, também corroboro com a fala do vereador Cuco, que me antecederam. Acho importante. O cargo de confiança, de assessoria de confiança. E se você pegar todas as instituições de controle, por exemplo, as controladorias, União, Estado, dos municípios, você pega, por exemplo, os ministérios públicos, os juízes, eles também gozam, eles têm também servidores, por exemplo, nomeados e que não são concursados. Basta a gente ver, existe isso, por exemplo, nesses órgãos também. Porque você quer também, você precisa ter ao seu lado pessoas que pensam conforme você. E nesses órgãos também tem. Né? Fez bem o vereador Cuco falar sobre essa questão. E aí mostrar para a população como funciona isso. Né? Quanto mais pessoas próximas ao seu pensamento, maior será a sua eficiência na execução do seu trabalho e na representação como parlamentar, ou lá no Poder Judiciário, ou lá também no Poder Executivo, pessoas próximas a executar, por exemplo, as tarefas que são do seu dia a dia. E é um momento, sim, oportuno, já que o Brasil pensa nessa questão da transparência, e eu concordo com ela, para que a população saiba, é um momento oportuno para discutirmos essa questão e mostrar o papel dessa assessoria, que é um cargo de confiança. Você não vai colocar, por exemplo, do seu lado, não estou falando que o cargo de concursado ou não tem a sua relevância. Ele é importante, ele é fundamental para o funcionamento também do Estado. E ali perpetua, por exemplo, toda a sua inteligência. Mas o cargo de assessoria, ele é momentâneo. Enquanto você está ali, é importante que você tenha auxiliares próximos a você e que vá pensar conforme você pensa e ajudar a população. Concluir. Muito obrigado. Vereador, para concluir, por gentileza. Ok, senhor presidente. Sei da função de Vossa Excelência, não é fácil, né? Porque a gente aqui entende o problema e enfrenta, mas quem responde é Vossa Excelência. Então, quero aqui ser solidário a todos os enfrentamentos que Vossa Excelência tiver que fazer. Não tenho dúvida que conversar com qualquer pessoa da sociedade, por mais senso comum que seja, inclusive pessoas com senso comum que ocupam cargos no Judiciário, no Ministério Público, que se conversar como funciona a vida na realidade, eles vão compreender. Mas, mais do que isso, é pedir para que seja regulamentada essa legislação o quanto antes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo. Próximo vereador inscrito para a fala, o nobre vereador Mauro Araújo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. O assunto que me traz a fala essa tarde, senhor presidente, antes eu só vou fazer um comentário. Só quero aqui lembrar aos nobres pares que essa casa há mais de 10 anos, ela não aumenta o número de assessor, o número é o mesmo. O que houve nesse meio do caminho foi um aumento do número de vereadores. Então existe uma confusão muito grande. Todos os presidentes, eu fui já presidente 3 vezes, as 2 primeiras teve as contas com o número de assessores 100% aprovado, e o gasto com a folha de pagamento na Câmara de Mogi ficou mais de 20% abaixo do teto o ano passado, em 58%. Então, mais do que discutir com o Ministério Público, que eu acho que ele não tem nada a se intrometer em questões desde que a legalidade seja cumprida, essa é a minha opinião, deixar isso bem claro. Se não tiver uma legislação, como bem falou o vereador José Antônio Pereira, entendeu? Eu acho que o resto é intromissão entre os poderes. Essa é a visão deste vereador. Mas, senhores vereadores, o que me traz a fala nessa tarde é algo muito mais importante. Existem, senhor presidente, certos infortúnios na vida, vereador Caio Cunha, que às vezes acabam gerando oportunidades. Eu cometi um erro ontem, e descobri ontem, fui parado numa blitz pela Polícia Militar, e descobri que eu tinha esquecido de licenciar o meu carro, vereador Caio Cunha.
E por 17 dias, meu carro foi apreendido, como qualquer cidadão, foi apreendido pela Polícia Militar, levado ao pátio municipal. Até aí, perfeito. Ontem mesmo, nós temos aqui na casa, graças a Deus, um amigo profissional da área, como a gente faz com os médicos, com os advogados, com os engenheiros. Primeira coisa, deu pepino, liguei para o nobre par, nosso amigo xará aqui, Maurinho, falei, Maurinho, me socorre. Ele prontamente, profissional que é, fez isso rapidamente e antes de terminar a sessão ontem, o carro já estava licenciado. Tentei, vereador Prex, foi o seguinte, pensei comigo, não vou precisar nem pagar a diária. Não vou precisar nem pagar a diária. Vou lá, está aqui o documento, é só apresentar o documento. O motivo de apreender o meu carro era documento, licenciamento atrasado. Está aqui licenciado. Fui informado que eu não poderia fazer isso, mesmo o pátio estando funcionando. Porque eu ia ter que esperar virar 24 horas para pagar uma diária primeiro. Aí começou uma saga que eu quero aqui discutir com os nobres pares e quero dizer o seguinte para o pessoal lá em casa. Vou levar as últimas consequências a partir de agora. Fui informado pelo secretário municipal de transporte qual que era o valor a ser depositado. Uma coisa muito estranha, porque não é emitida uma nota fiscal, vereador Cuco. Você tem que ir na boca do caixa, no banco, e depositar em dinheiro, sem ter nenhum recibo, em nome da empresa. 400 e tralalá, por um dia. Falei, caramba, errei, assumi o erro, fui lá na boca do caixa, depositei. Cheguei hoje para retirar o carro, vereador Caio Cunha. Os 400 e pouco não eram suficiente. O secretário tinha errado o cálculo. Eu tinha que vir aqui com mais R$139, quer dizer, mais de R$570, sem comprovação, por uma diária, por uma apreensão. Estou com um papel assinado pelo secretário de transporte autorizando uma pessoa a retirar o carro. O pátio não aceita e não quer saber. Eu já vi aqui nesta casa, e o vereador Chico Bezerra está numa luta, não é de hoje, com isso, e agora, vereador Chico, o senhor ganhou um grande companheiro nessa batalha. Obrigado. Porque nós vamos agora nós vamos descascar esse limão de qualquer jeito agora, porque é o seguinte, a informação que nós temos, eu já não sabia desses valores absurdos, fiz uma breve pesquisa em algumas cidades, o valor não chega a 50% do que é cobrado em Mogi das Cruzes. Não chega a 50% do valor que é cobrado em Mogi das Cruzes. Esse pátio funciona de forma irregular no local onde ele está. Fora outros que existem na cidade, eu acho que o vereador Chico vai comentar. E que a nota fiscal não é emitida na cidade de Mogi das Cruzes com sonegação de impostos. Se nós, representantes do poder público, não dermos o exemplo, se um contrato assinado entre o executivo e uma empresa não for transparente, o que vai ser do cidadão? O que vai ser da ordem jurídica da cidade aqui de Mogi das Cruzes? Meu carro está lá preso, guardar direitinho,
Amanhã, porque quando já me passaram, já não dava mais tempo de depositar depois de novo o dinheiro. Tranquilo. Vou pagar, vou querer a nota fiscal registrada em nome de Mogi das Cruzes, senhor presidente. Porque se não tiver essa nota fiscal, aqui conversando com a população da nossa cidade, eu vou propor na próxima terça-feira uma SEI para investigar esse contrato. E estou avisando aqui. Dá uma parte depois, vereador. Vou permitir, vereador Chico, já já. Quero só terminar. Vou propor uma SEI aqui para saber por que esse contrato, em que bases ele está sendo feito. E está sendo fiscalizado. E aí, cada vereador vai ter a consciência de assinar não. Este vereador, na próxima terça-feira, se eu não tiver com essa nota fiscal amanhã cedo, com o nome da empresa, registrado em Mogi das Cruzes, com a comprovação dos depósitos, e vou pedir a lista de todos os carros apreendidos nos últimos 6 meses. E todas as notas fiscais, nós vamos ver se esse contrato vai adiante. Porque ou cai este vereador, ou cai essa empresa. Acho que chegou a hora de acabar com a brincadeira aqui em Mogi das Cruzes. Chegou a hora da gente começar a cobrar certos posicionamentos. E vou cobrar, senhor presidente. Vereador Chico. O vereador Diego, ele está querendo fazer uma indagação rapidinha para Vossa Excelência. Depois eu falo rapidamente. Obrigado, o vereador Chico. Mauro Araújo, eu também levantei algumas informações e teve uma situação, senhor presidente, que me deixou meio perplexo, Mauro. Se apreendem mais veículos sexta-feira. Aí eu perguntei, por que sexta? Sabe por quê, Mauro? Porque sábado e domingo você não consegue tirar o seu carro, só que é cobrado. Mas o seu carro é apreendido sábado e domingo, só que não tira e é cobrado. Então, as empresas, não sei se é essa empresa, vem para Mogi das Cruzes e acha que a cidade é a galinha de ovos de ouro, e não é por aí. Então, Mauro, eu estou nessa luta com você, e saiba aí, os representantes da empresa, que se tiver maracutaia na cidade, a cobra vai fumar. Obrigado, Mauro. O vereador Mauro, Vossa Excelência sabe que nós estamos fazendo um trabalho em cima disso já há algum tempo, desde a administração passada. Há cerca de 2 meses atrás, eu fui informado que existia em Mogi das Cruzes um depósito de carro no Tabuão. E fui lá. Fiquei até preocupado, fiquei até com medo, porque no meio desse pessoal só tá cheio de bandido. E fui. Lá eu consegui fotografar, porque era depois das 4 horas da tarde e o chefe do negócio não estava lá. E eu entrei como se fosse uma pessoa normal. Entrei, deixaram eu entrar. Tinha 3 ou 4 caminhões fazendo terraplanagem, um monte de coisa. Tinha quase 4.000 carros dentro desse depósito. De moto, tinha mais de 2.000 motos. Entendeu? Só que eu levei essa documentação para o prefeito de Mogi. Vereador Chico, só um instante. Eu vou passar a palavra ao vereador Chico. Vossas Excelências continua a discussão, vereador. Eu escrevi o vereador Chico até para vocês poderem continuar a discussão. Meu é rápido, viu, vereador Mauro? Tranquilo, e eu levei essa documentação, isso é um depósito que eu estou falando. Levei para a prefeitura, não tinha alvará de funcionamento disso tudo, e a prefeitura foi lá e fechou esse depósito. É um depósito que recebe carros apreendidos do Estado, do governo do Estado, de toda a grande São Paulo. Vem tudo para Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, aonde o carro de Vossa Excelência foi, é de uma empresa que chama Octagon. Essa empresa, desde o ano passado, ela estava fazendo um grande depósito aqui no Cocuera. E eu tenho fotografia de tudo isso aí. Tanto que na terça-feira nós vamos apresentar tudo isso aqui para que todos os vereadores tomem conhecimento e de todos os ofícios que nós fizemos. Esta empresa que está aqui na rua Adolfo Lutz, que é que apreende os carros da prefeitura, que são apreendidos daqui em Mogi das Cruzes, eles vão para esse da Adolfo Lutz. E esse da Adolfo Lutz, ele está totalmente irregular, vereador Mauro, porque mostra que ali
Eles simplesmente modificaram o nome da coisa. Lá eles não fizeram como um depósito de apreensão de carro. Eles fizeram lá uma denominação como estacionamento de carro. Eu nunca vi um negócio desse. Seu carro é preso, você vai lá e estaciona o carro. E cobra 400, 500 pau por dia. Então, é uma coisa absurda. E, além disso, vereador Mauro, isso aqui eu estou denunciando já faz tempo. Estou pedindo, inclusive, para a prefeitura fazer as medidas, porque eles invadiram a rua com o muro deles. Todas as construções feitas dentro desse depósito estão irregulares. Não tem um alvará, não tem absolutamente nada. Então, isso aqui tudo já está sendo levantado. Nós já conseguimos fechar. E, se Deus quiser, esse outro nós vamos conseguir fechar também, com a ajuda dos senhores vereadores, porque na terça-feira que vem eu vou trazer todas as fotografias e todas as denúncias que foram feitas para a prefeitura e que, graças a Deus, a gente já tem conseguido fechar pelo menos algumas coisas com relação a esse estacionamento, que nada mais passa do que um grande negócio que é feito na Grande São Paulo, só que estão fazendo em Mogi das Cruzes. E Mogi das Cruzes tem sido o grande depósito de arrecadação de dinheiro por essas grandes empresas que vêm para Mogi das Cruzes de apreensão de carros. E no passado, existiam algumas pessoas que protegiam. Eu não vou falar agora, mas a gente tem conhecimento, inclusive, de uma infinidade de coisas que, se Deus quiser, nós vamos aí levantar tudo isso brevemente. Vereador Chico, Vossa Excelência, que está agora com a palavra, a gente precisa pôr o dedo nessa ferida mesmo. Porque o que me parece, e a gente já falou isso aqui na Mogi Bertioga, também acontecia lá no posto de guarda, que eu ouvi dizer, e está na hora da Câmara investigar, que a Polícia Militar recebia comissão por cada guinchada. Recebia comissão. Ontem, a esse vereador, não foi se dado sequer o direito por parte da Polícia Militar de ir lá ligar para o meu despachante para licenciar o meu carro. E do lado parou um outro carro sem documento, e foi liberado. Eu perguntei ao policial por que ele foi liberado. Não, ele eu consulto o sistema, não é mais obrigatório andar com o documento. Me falou isso ontem. Então é o seguinte, vamos mexer direitinho nisso. Claro. Estou assumindo um compromisso aqui, vou passar colhendo assinatura, vou pedir gabinete por gabinete, com pedido de uma SEI a respeito desses pátios na cidade de Mogi das Cruzes. E nós vamos analisar detalhe a detalhe, sonegação de impostos, se o contrato está sendo cumprido, se os contratos estão sendo cumpridos, se tem alguma coisa. Porque guincho sai, traz 4 carros pendurados, vereador Cuco, pode só chegar fim de semana ali na Mogi Bertioga e ver isso, e cobram 4 guinchos, um só. E sai um só. Isso nós já falamos aqui, então nós vamos agora até as últimas consequências. Só gostaria, vereador Palavra, Mauro, vereador. de semana que vem, poder apresentar toda essa documentação para que a Câmara tome conhecimento daquilo que a gente tem feito e até tem conseguido fechar vários locais de apreensão de carro em Mogi das Cruzes, porque a gente acha que está tudo irregular. Não existe alvará de funcionamento para esses depósitos de carro em Mogi das Cruzes. E nós temos a fotografia de tudo. E o prefeito sabe de tudo que está sendo feito, porque sempre que eu faço um requerimento, eu vou no prefeito e digo, está aqui, ó, eu quero saber isso direitinho, como é que está funcionando. E eles têm me respondido. Só que têm respondido, e eu reitero o pedido, porque muitas vezes essas respostas não têm dito aquilo que eu acho que condiz com a realidade. Tanto que nós estamos reiterando novamente esse pedido, que já está protocolado na prefeitura, e semana que vem nós vamos trazer definitivamente essas denúncias que a gente tem feito em Mogi das Cruzes, para que a gente possa tomar esse posicionamento. E um posicionamento melhor do que esse que Vossa Excelência está fazendo, eu acho que é o ideal. Vossa Excelência já sabe que eu já estou fazendo isso há bastante tempo, e eu não queria fazer esse levantamento, porque muitas vezes você faz determinado tipo de denúncia sem ter conhecimento de uma causa corretamente, às vezes as coisas não funcionam bem. Então, agora sim, agora nós já temos uma infinidade de detalhes e de coisas que poderemos
perfeitamente montar uma CEI nesta casa e ir profundamente com relação a esse assunto. Vereador Mauro, permita-me uma parte. A palavra está comigo. Tem três que tem que falar. O vereador Caio, Taubaté, Valverde, aqui eu acho que dá tempo para todo mundo. Palavra, vereador. O meu tempo só está com 3 Mas minutos. o vereador agora, tem que obedecer a idade. É constitucional isso. Não entendi. O direito do idoso. O tempo está acabando. Só queria deixar uma palavra aqui. Primeiro que eu fico feliz disso ter acontecido com o vereador Mauro. Calma, vereador, não é porque eu fiquei feliz de ter acontecido com você. Porque isso acontece com diversos cidadãos comuns da nossa cidade. Mas precisou acontecer com um vereador da sacada para a gente entender, na verdade, essa problemática. Porque nós desconhecíamos. Nós desconhecemos, ou seja, experimentamos isso. Eu, há um tempo atrás, acho que há uns 10 anos atrás, eu fui cortar o cabelo e esqueci o carro na garagem lá do cabeleireiro. Esqueci e fui embora a pé. Aí no dia seguinte eu lembrei que estava lá. E meu carro foi guinchado. Só que na época eu paguei a diária, eram uns R$60, né, mais ou menos isso. E mais a multa lá do guincho, coisa e tal, essas coisas tudo. Ou seja, veio um superfaturamento, R$500, o vereador Mauro disse. Agora, uma outra coisa que a gente precisa tomar, eu acho que a gente pode aproveitar, talvez não seja nessa mesma CEI, mas de uma outra oportunidade, também citar a questão dos radares. A empresa que trata de multas aqui na cidade. Porque uma coisa, se o cara está rápido, ele está acima do limite, ele tem que ser multado. Vamos ser certo. Agora, fazer malandragemzinha, esconder negocinho, fazer pegadinha no malandro para ganhar dinheiro, isso é uma baita de uma sacanagem. Então, fica aqui, vereador Mauro, com certeza estou contigo nessa, apoio essa sua abertura de SEI e vamos dar continuidade ao trabalho aqui nessa casa. Obrigado. Taubaté, vamos lá. Com quem está com a palavra? Vereador Bezerra ou vereador Mauro? Comigo, vereador. Vereador Bezerra, por favor, permita-me uma parte. Claro, meu amigo. Uma satisfação. Muito obrigado. Foi muito bom que o vereador Mauro tivesse trazido à baila esse assunto. Extremamente oportuno. Vereador Mauro, vereador Bezerra, colegas vereadores, o princípio do direito para que essa empresa continue exercendo atividade em Mogi, o que é? É o cadastro municipal. Se ela não está cadastrada, ela não está habilitada. Portanto, ela não pode exercer a sua função em Mogi, muito menos cobrar. Como foi o vereador Mauro, o sofredor? Imagine quantas pessoas em Mogi estão sendo também atacadas, assaltadas por essa empresa. É de se imaginar a quantidade de pessoas, vereador Bezerra. E nós vamos cruzar os braços? Não, nós temos que denunciar até para o fisco, estadual, federal. Nós temos que agir. Hoje, mais do que nunca, precisamos. O que eles vão alegar é como foi um vereador Mauro, como um vereador da casa. Ele está o quê? Exercendo o direito sobre o protesto de retorção, sob o pretexto de retorção, que é agora responder de forma legal, por sinal, vereador Mauro, que Vossa Excelência queira agir dessa forma, e para tanto, saiba, vereador Mauro, que nós estamos aqui ombreados com Vossa Excelência, porque como Vossa Excelência sofreu essa atrocidade, como eu disse a priori, milhares de pessoas já sofreram. Precisamos imediatamente saber, vereador Bezerra, se essa empresa está legalizada. Se não estiver, tem que imediatamente ser fechada. Ela não pode mais continuar agindo. Pode ter certeza. Se necessário o último requerimento. Se necessário for, vereador Bezerra, o último requerimento dessa legalidade. O último requerimento tem uma regularização, só que é o seguinte, vereador, tem uma regularização que eles funcionam lá como estacionamento. Eu nunca vi um negócio desse. Pior ainda, vereador Bezerra, pior ainda. Por isso que nós estamos aqui repetindo e pedindo para que o prefeito, porque deram a informação, a Secretaria dos Transportes deu a informação dizendo que está tudo regularizado. Só que eu estou repetindo e dizendo que isso aqui não é regularização. Isso aqui está irregular. Inclusive estão invadindo a área pública. Está aqui.
documentos, os 2, 3 documentos que eu mandei para a prefeitura. Vereador, a coisa é muito mais grave do que parece. Mas não tenha dúvida. Coisas gravíssimas, vereador. Na semana que vem, quando vocês forem ver as fotografias de tudo isso, eles estão fazendo um pátio lá no Cocoera, e no Cocoera lá tem proteção ambiental, não pode construir absolutamente nada. E eles estão construindo. Ainda bem que a prefeitura foi lá e fechou também. Então, isso que o vereador Mauro... Vereador Nós não estamos fazendo isso aqui, vereador não é por Chico, causa do vereador Mauro. Vereador não. Chico Bezerra, por favor, me O permita meu só um tempo instante. começou a contar, faltando 3 minutos para o vereador Mauro terminar a palavra dele. Não, já tinha É terminado. sério? Por favor, vereador. Eu olhei direitinho. Vereador Chico, nós temos um cronômetro. Por favor, eu vou inscrever um outro vereador para Vossa Excelência continuar a discussão. O vereador Edwiges está sendo complacente com a gente. Então, obrigado. Eu vou escrever o vereador Clodoaldo para que Vossa Excelência possa continuar a discussão, porque a discussão é importante. 3 minutos eu termino. Vereador, só um instante. A discussão é importante, o assunto é grave e a casa precisa concluir a discussão. Então, eu concedo a palavra ao vereador Clodoaldo para que Vossa Excelência possa continuar a discussão e eu possa cumprir o Senhor regimento. presidente, demais vereadores, imprensa, população que assiste o programa a TV Câmara, haja vista, senhor presidente, tem sido batido recordes de audiências, viu? Na verdade, senhor presidente, esse tema levantado pelo nobre vereador Mauro Araújo já é um problema que vem assolando a cidade há algum tempo já, Chico Bezerra. Eu vou conceder a palavra a Vossas Excelências para conclusão, mas eu queria aproveitar e fazer uma fala também. No meu gabinete, coincidentemente, essa semana vem 2 pessoas clamando por socorro, vereador Mauro Araújo. Na hora eu me lembrei de você. Falei, pô, o Mauro passou por uma situação dessa essa semana. E me disseram, um senhorzinho de idade já, bem idoso mesmo, tem quase 80 anos, morador lá do bairro do São Martinho, vem desesperado, caminhando lentamente, falando, Clodoaldo, eu fui lá, atendente, uma tremenda, vereador Mauro Araújo, tremenda falta de educação. Não respeitou nem minha idade. Me tratou com pedras na mão, não falando nenhuma palavra de baixo escalão, mas me tratou áspero, grossamente, falou que eu tinha que ir na prefeitura, não me deu nem orientação, não explicou que departamento procurar, e ele veio ao meu gabinete pedindo socorro. Então, esse tipo de relação de atendimento tem sido constante na cidade, né? E as reclamações são várias, desde do guincho que esteve no local e apreendeu o veículo, até o pátio, desde a diária, desde as condições que os veículos ficam no pátio, porque muitos estacionamentos na cidade cobram 20, 30 reais a diária, mas tem seguro. Lá, vereador Mauro Araújo, o valor que é cobrado, nem seguro do veículo você tem. Porque você chega lá, muitas pessoas já reclamou, roubaram o seto, roubaram o pneu, roubaram antena. Vereador Marcos Fulano. Ou o vereador Chico Bezerra, quer concluir? O meu é bem rápido, vereador Clodoaldo, obrigado pela parte. Não vou ser redundante, mas o cidadão está sendo extorquido de várias maneiras. Verdade. Ou sendo ludibriado. Pelo alto valor da taxa, e vira e mexe nós recebemos ou temos ligações de cidadãos que pedem, né, para a gente tentar ajudá-los, mas a gente sabe que é uma empresa terceirizada, e nunca me atentei a esses detalhes. Eu estou conhecendo hoje aqui através do vereador Mal, pelo alto valor da taxa. Verdade. Se não tem alvará, né, não recolhe impostos. Se não emite nota fiscal e não emite, não recolhe impostos. Então o cidadão está sendo lesado de várias maneiras. E eu acho que essa SEI, vereador Mauro, vem a calhar para a gente corrigir essa distorção e começar a esmiuçar essas situações para que nós possamos trazer mais recursos à cidade. Às vezes a gente fica chorando, tem conversa com o prefeito, com os secretários, a falta de recurso é latente, e empresas que ganham dinheiro em nossa cidade e não recolhem impostos à nossa municipalidade. Então é importante, é pertinente, e infelizmente o vereador Mauro teve que passar por essa situação para a gente poder se ater a esses detalhes. Tá bem. Vereador Chico Olha, Bezerra. o vereador, eu agradeço, quero só dizer o seguinte, todas essas informações, a prefeitura tem conhecimento. Tudo isso que eu estou passando para os vereadores. E o prefeito tem conhecimento. Um dos últimos casos que ocorreu foi há cerca de uns 20 e poucos dias atrás, onde foi fechado definitivamente uma recolha de carro que tinha lá no Tabuão. E o que nós estamos levantando é agora aqui de César de Souza, que é o da rua
Adolfo Lutz. E nós estamos pedindo que seja interditado essa recolha de carros na Adolfo Lutz. E é por isso que a gente vai aqui, já tem feito esses documentos, pedindo para o prefeito, e junto com o vereador Mauro, com os outros vereadores dessa casa, fazer realmente essa SEI, para que a gente possa levantar definitivamente esse problema que a gente tem feito aí, trabalhado intensamente com relação a esse trabalho. Obrigado, vereador. Palavra, Diegão. Clodoaldo, é importantíssimo essa criação dessa SEI, até para que sirva futuramente como base em processos judiciais, para que todas as pessoas que foram lesadas sejam ressarcidas e que a empresa devolva o dinheiro de todo mundo que foi prejudicado. Obrigado. Palavra, Rodrigo Valverde. Vereador Clodoaldo, queria parabenizar o Mauro Araújo. O seu problema deve ser o problema de milhares de mogianos, né? Infelizmente. E, pelo número de apartes, número de inscrições para falar sobre o tema, não tenho dúvida que essa SEI já está viabilizada. E acho que não cabe nem condições para se ela vai abrir ou não. Acho que tudo que foi falado aqui, eu acho que ela é agora um caminho sem volta e eu não tenho dúvida que isso vai melhorar a cidade. Parabéns, já conto com a minha assinatura nessa SEI, vereador. Obrigado, Vereador Emerson Rong. Eu quero só fazer coro também, a vereador Mauro e a demais vereadores dessa casa. Realmente aquilo é um depósito de carro, realmente. Entendeu? É uma vergonha. Eu tenho N amigos meus que já ocorreram esse fato. Realmente é um caso até de saúde pública, porque a gente não sabe nem de como estão aqueles veículos dentro do pátio. Realmente isso está um depósito de água, o que seja. Então tem que ser averiguado. Em César hoje nós temos 2 depósitos hoje. Nós temos um na Adolfo Lutz e outro na Ricardo Zé Marcato, ao lado do Posto Saúde. Então isso é um caso realmente que nós temos que averiguar e ir para cima mesmo. A Câmara não pode se furtar dessa situação. Obrigado, vereador. Passo a palavra agora para o vereador Mauro Araújo. Uma patinha. Vereador Clodoaldo, obrigado, Mauro Araújo. O Caio Cunha falou aqui dos radares. Nós já trouxemos bastante problema de radares aqui, porque é uma pegadinha, o pessoal põe radar atrás das árvores. E, Mauro Araújo, eu vou te falar, isso também é muito pegadinha, porque eles pegam aqueles carros que estão com vencimento de 10, 15 dias, 5 dias de vencido para parar. Poderia oferecer uma informação, olha, o senhor está com 5, 6 dias aí atrasado e poderia regularizar porque a gente está fiscalizando. Não, eles param justamente para levar para o pátio, para fazer uma mina de dinheiro em cima disso aí. E o pátio é o que o pessoal tem falado aí, é sem segurança, às vezes a gente deixa lá o carro com óculos dentro, alguma coisa, e a gente chega lá e não tem isso. Então é um problema sério, você está de parabéns, vamos abrir essa comissão e ir para frente. Vereador Mauro, vereador parte? Tá Vereador Clodoaldo, permite a parte? Ser rápido, porque o tempo... Um segundo. Um segundo? Tá bom. Também, vereador, aquele carro, por exemplo, às vezes o carro, com uma certa idade, se o cara fica lá 15, 20 dias lá no pátio, porque ele não tem o dinheiro para pegar, é isso que o vereador Otto falou agora, eu queria frisar, se o valor da multa para pagar para retirar o carro, vereador Mauro, é maior que o bem. Com isso, quem ganha com isso? O dono do pátio. Porque ele vai ter o direito, por exemplo, de leiloar e receber aquele dinheiro porque ele armazenou um carro lá. Então ele vende. Então é uma mina de dinheiro assim, grande. Eu acho que está na hora da gente pegar, realmente, Vossa Excelência tem razão, vereador Clodoaldo, de abrir uma comissão especial de inquérito para apurar. O Chico tem bastante elementos aí para que a gente esclareça a sociedade. Obrigado. Obrigado. Vereador Clodoaldo, só para agradecer, lembrar que em momento nenhum esse vereador pediu para ser liberado, reconheci o meu erro, que estava com o documento há 16 dias vencido, reconheci isso, imediatamente liguei para o meu despachante e corrigi esse erro. E dizer o seguinte, próxima terça-feira, vou passar em todos os gabinetes durante essa semana o ofício, o pedido de abertura da SEI. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Agradecer os novos pares. A população, com certeza, vai estar acompanhando daqui o desfecho dessa questão. Próximo vereador inscrito para fala, vereador Duígues Ferreira Martins. Vereador Duígues, só um instante, eu vou pedir para o primeiro secretário
ocupar a presidência por um instante. Vossa Excelência está com a palavra, Eduígues. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa, a população que nos acompanha. Eu trago aqui um tema de grande importância e que já de algum tempo nós não temos falado mais, mas ele continua trazendo problemas para o funcionalismo público de nossa cidade, na área da saúde. Não só o funcionalismo público, todos aqueles que têm contratado o plano de saúde SAMED. Eu falo especificamente sobre o funcionalismo público, porque é obrigatoriedade nossa, como vereadores, fiscalizar o poder executivo. E aí poderia ser plano de saúde A, B ou C. Agora, eu coloco SAMED, porque é quem ganhou a licitação. Agora há pouco eu vi aqui o secretário de saúde, Theo Cussatz, mas não está mais aqui no momento. Que este plano de saúde, que detém cerca de 19 mil vidas de contrato com a prefeitura municipal. Primeiro, os funcionários públicos perderam o serviço de maternidade. Agora, o Centro Oncológico de Mogi das Cruzes comunica que a partir do dia 5/6, rompeu, não tem mais convênio com a SAMED. Todos nós sabemos o drama que é um paciente vítima dessa doença, que é o câncer. Isso desestabiliza a pessoa, desestabiliza a família. É uma doença que, lamentavelmente, a ciência ainda não avançou rumo à cura plena. Esses pacientes precisam de tratamento oncológico e, como eu disse, desestabiliza a pessoa, a família. É um problema que hoje a sociedade discute de maneira bastante profunda. E agora, esses 19 mil usuários do plano de saúde que a Prefeitura Municipal contratou através de uma licitação, que só uma empresa concorreu, não terão mais o serviço oncológico aqui em Mogi das Cruzes. A partir do dia 5/6, um comunicado do Centro Oncológico diz que atenderá apenas até o dia 4/8/2017. Como se não bastasse o serviço de maternidade, agora o serviço de oncologia. Aí eu pergunto aos gestores desse contrato, eu pergunto à Prefeitura Municipal, os gestores desse contrato, o prefeito municipal, o secretário da área, como é que uma empresa que detém um contrato deste volume de vidas, 1/3 das vidas oriundas da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, serviços importantes como este, como maternidade e oncologia, não temos mais em nossa cidade. Eu quero aqui lamentar, criticar dessa tribuna mais esse retrocesso para o serviço de saúde do funcionalismo público, ativos e aposentados. Todos nós sabemos que o valor do plano de saúde, em alguns casos, triplicaram. Nós sabemos as dificuldades que muitas pessoas estão encontrando para marcar consultas, e agora os pacientes
que fazem tratamento oncológico estão dormindo de cabeça quente. Estão dormindo com mais esta preocupação. Aonde irão continuar o seu tratamento? Rede privada em Mogi, que eu saiba, não existe nenhuma outra a não ser o centro oncológico. Se não tem um outro serviço em Mogi, mais uma vez, os servidores ativos, aposentados, terão que se deslocar provavelmente para outra cidade para fazer esse tratamento extremamente agressivo, que é o tratamento contra o câncer. Extremamente agressivo, que debilita o paciente, que teria a oportunidade de fazer o tratamento aqui, vai ter que ir para outra cidade. Então eu quero aqui chamar a atenção dos meus pares, que é nosso dever fiscalizar também o Poder Executivo. Isso é uma brincadeira. Um contrato gigantesco como esse, um contrato de mais de 19 mil vidas, um contrato que responde por 1/3 do volume de vida do plano de saúde, e vem fazendo o que quer. Um dia acaba com o serviço de maternidade na cidade, outro dia acaba com o serviço de oncologia. Pessoas que reclamam do agendamento de consulta, eles convidam a sair do plano. E aí? Será que nós também não temos que nos insurgir contra esses malfeitos de um contrato gigantesco da Prefeitura Municipal para a área de saúde, do funcionalismo público, ativos e aposentados? Ou será que esse contrato que vem derretendo dia após dia, porque 2 serviços da maior importância, como maternidade e oncologia, já não existe mais disponível aqui na cidade? Todos nós sabemos que o plano de saúde, em vários casos, triplicou o valor. Nós sabemos que é um contrato extremamente traumático para o funcionalismo público. Diversas pessoas que estavam no plano standard saíram deste plano porque não aguentavam pagar. Vossa Excelência tem conhecimento que a SAMED rompeu com o único serviço de oncologia que tinha para os conveniados, tanto desta casa como da Prefeitura Municipal. Está aqui o comunicado do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes. Lamentável isso. Lamentável. Triste. Triste. Pessoas tão fragilizadas, com uma doença tão séria como esta, hoje não sabem, mês que vem, até o dia 8, de mês 8, aonde irão tratar. Aonde irão tratar, sendo que a Agência Nacional de Saúde obriga os planos de saúde a darem tratamento oncológico. Essa casa aqui, há pouco tempo atrás, criticou veementemente o governo do Estado de São Paulo, porque não oferecia esse tratamento. E agora, debaixo do nosso nariz, um contrato que a Prefeitura firmou, não oferece esse plano, esse tratamento. Pois não, vereador Chico Bezerra? Por favor, vereador, dá uma parte para mim. Meu parte é bastante rápido, vereador, até porque não tenho conhecimento e não tinha conhecimento desta notícia com relação... Não, Vossa Excelência leu, mas eu não tenho conhecimento do que a SAMED vai fazer com relação ao atendimento dos seus pacientes. Tanto que foi dado um prazo até agosto, entendeu? Eu acho que a gente também tem que procurar saber, junto à empresa que presta serviço à Prefeitura, qual o local que eles vão apresentar para fazer o tratamento de oncologia para as pessoas que têm convênio com a SAMED.
Com relação à maternidade, eu posso dizer, Vossa Excelência, que eles têm um convênio com a Santa Casa de Mogi e a gente tem atendido os casos da SAMED, das pacientes que querem ganhar seus filhos aqui na Santa Casa de Mogi das Cruzes. E esse atendimento é feito até porque nós trabalhamos na Santa Casa de Mogi e a gente tem atendido vários pacientes que são da SAMED na Santa Casa de Mogi. Com relação à oncologia, eu acho que Vossa Excelência tem razão no sentido da gente procurar saber o mais urgentemente possível. Pode ter certeza que eu vou procurar saber e, sabendo dessa notificação, daquilo que eles vão fazer, eu vou repassar para Vossa Excelência aquilo que, e vou dizer aqui no plenário, o que eles vão fazer. Com relação ao governo do Estado, o governo do Estado abriu o seu serviço de oncologia, e é um serviço completo, que tem quimioterapia, tem radioterapia, tem tudo isso, e eles estão atendendo aqui em Mogi das Cruzes adequadamente aqui no Hospital Luzia de Pio Melo. Agora, como é um serviço particular, a gente tem que saber onde vão ser atendidas essas pessoas. Era só essa informação que eu gostaria de ter aí no futuro, para que a gente pudesse discutir sem estar fazendo nenhum tipo de crítica à empresa que presta serviço. Não, vereador Mauro. Vereador Duígues, eu só quero tomar o cuidado, em nome do vereador, acho que o tema que Vossa Excelência está levantando é um tema sério, mas, senhor presidente, eu fico um pouco preocupado quando a gente começa a defender bandeiras. Bandeiras no seguinte sentido, uma empresa. O Centro Oncológico é uma empresa particular aqui no município, entendeu? Que tem, e não é a única, vereador Duígues, que trata a respeito de oncologia no município, na cidade de Mogi das Cruzes. Eu acho que cabe, vereador Duígues, um ofício à operadora do plano dos funcionários desta casa, vereador presidente, para perguntar onde será oferecido esse serviço, se não vai ser oferecido, antes da gente falar que não vai ser, e levantar uma preocupação, ou defender uma bandeira de uma empresa privada, vereador Duígues, que se mostra. A gente tem esses dias, vereador Duígues, eu tive que fazer uma cintilografia nuclear, senhor presidente, e eu costumava ir para São Paulo, achava que só lá na Aguacor tinha. E acabei sabendo que aqui em Mogi das Cruzes tem esse serviço, e fui muito bem atendido aqui na cidade de Mogi das Cruzes, até a esposa de um amigo meu, que é coordenadora lá, e eu fui muito bem atendido, que já foi secretário-geral, foi um dos diretores dessa casa aqui, e hoje está lá tratando. Então, acho que só a gente tomar o cuidado, vereador Duígues, antes de a gente acusar, não quero aqui defender ninguém ou dizer ninguém, que a gente deve oficiar, até como o poder público é prestadora de serviço da Câmara Municipal também, aonde vai ser oferecido os serviços, entendeu, de oncologia. Defender A, B ou C, acho que não cabe à Câmara. Defender os funcionários e o serviço seja prestado, acho que cabe perfeitamente. Vereador Duígues, antes de Vossa Excelência concluir, a presidência vai encaminhar o ofício, vereador Mauro. Já vou pedir aqui a assessoria legislativa que encaminhe o ofício à SAMED pedindo as explicações, mas oficiosamente eu já tenho a informação, até porque, infelizmente, o marido de uma das da minha assessora do meu gabinete, está passando por uma situação muito difícil com relação a uma doença oncológica. E já recebeu essa informação, e como eles estão fazendo o tratamento será feito no Hospital Santa Maria, em Suzano, que é um hospital da própria SAMED. Essa é a informação que eu tenho da minha funcionária que está fazendo o tratamento. Mas a presidência estará enviando o ofício e solicitando as informações para dar aos funcionários da casa, bem como a Vossa Excelência, ao plenário, a informação correta, vereador Cuco. Vou concluir, senhor presidente. Primeiro, eu quero esclarecer ao vereador Mauro Araújo que eu não fiz defesa de nenhuma bandeira aqui. Como o contrato é com o Centro Oncológico, eu tinha que falar do Centro Oncológico. Se fosse contrato com C, D, ou E, ou F, eu falaria de C, D, E ou F. Então, eu tinha que me basear em algo real. Aqui está escrito por uma empresa que houve o encerramento do contrato. E eu tinha que citar a empresa. Minha defesa é dos pacientes. Todos nós sabemos o drama que vive uma pessoa vítima de uma doença dessa natureza. Então, alguém tinha que vir falar, tinha que levantar o problema. Se existe uma saída, se existe uma perspectiva, e Vossa Excelência até está indicando um caminho, que tranquilize os pacientes
e indique esse caminho. Isso é muito importante, porque isso é um drama que, graças a Deus, eu não vivo, Vossa Excelência não vive, mas quem vive sabe como é cruel. Então eu quero que a empresa, de fato, apresente qual é o caminho que ela vai dar para os beneficiários desse plano de saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Nós vamos encaminhar já amanhã pela manhã um documento, um ofício, pedindo essas explicações, mas enquanto Vossa Excelência falava, me despertou aqui, eu falei com a minha assessora no gabinete e obtive essa informação que estou dando a Vossa Excelência, que é uma informação segura, até porque a consulta de agosto do marido dela já será no Hospital Santa Maria, em Suzano. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eduígues. Não havendo mais vereadores inscritos para a fala, senhores vereadores, eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino. Vereador Taubaté Guimarães. Presente. Vereador Caio Cunha. Presente. Vereador Carlos Evaristo na presidência. Presente. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. Vereador Clodoaldo de Moraes, primeira secretaria, presente. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Maurinho Despachante, na segunda secretaria, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Pérez Bauabe. Dezoito senhores vereadores presentes. 18 dos senhores vereadores encontram-se presentes. Há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 12/2017, de autoria do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho e outro, que dispõe sobre a outorga de título honorífico de cidadão mogiano ao senhor David Everson Wipp. Coloco em discussão projeto de decreto legislativo número 12/2017, de autoria dos vereadores Chico Bezerra e vereador Mauro Araújo. Está em discussão. Encerrada a discussão, vou colocar em votação, mas por se tratar de projeto de decreto legislativo, a votação será nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação, mas a votação deve se dar ao microfone. Vereador Antônio Lino. Cheguei aqui, mas... Sim. Vereador Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio Cunha. Sim. Vereador Carlos Evaristo. Sim. Vereador Cláudio Miaki. Sim. Vereador Clodoaldo de Moraes vota sim. Vereador Diegão. Sim. Vereador Edson Santos. Sim. Vereador Emerson do Posto. Sim. Vereadora Fernanda Moreno. Sim. Vereador Chico Bezerra. Sim. Vereador Eduígues Martins. Sim. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde. Vereador Cuco Pereira. Voto sim. Vereador José Francimário Farofa. Sim. Vereador Marcos Furlan. Sim. Vereador Maurinho Despachante. Voto sim. Vereador Mauro Araújo. Voto sim. Vereador Rodrigo Valverde.
Sim. Vereador Otto Rezende. Sim. Vereador Pedro Comura. Vereador Pérez Bauab. Senhor presidente, 18 vereadores votaram, 18 votaram sim. 18 vereadores votaram sim. Está aprovado o projeto de decreto legislativo. Para levantar a questão de ordem para informação ao plenário, senhor presidente. Para a questão de ordem, para a informação ao plenário, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, queria avisar os nobres pares que amanhã, às 9 horas da manhã, no auditório Tufi Elias, senhor presidente, vai acontecer a segunda audiência de prestação de contas da educação, conforme lei municipal aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Então, gostaria de convocar e convidar todos os membros da casa para que estejam presentes, a gente possa ouvir as explicações de todo o corpo técnico da secretaria, senhor presidente, e poder fazer os questionamentos que a gente achar necessário a respeito da educação no município. Então, amanhã, 9 horas, a audiência. O segundo ponto, senhor presidente, nós aprovamos, semana passada, um convite a alguns secretários municipais para que estivessem numa reunião de trabalho na data de amanhã, também às 16 horas. O secretário Marcos Soares me ligou, senhor presidente, por causa do feriado, e eu achei justa, o ofício só chegou ontem aos secretários. E eles já tinham assumido uma agenda e não queriam descumprir com a Câmara Municipal. Então, nós combinamos que, a vez de ser nesta quinta-feira, ficará, então, para a próxima quinta-feira, também no período da manhã, o que facilita para a imprensa, facilita para os vereadores. Então, a reunião de trabalho a respeito da lei de incentivo à cultura ficará não para esta quinta-feira, para a próxima quinta-feira, então, às 9 horas. A audiência pública amanhã. E, por último, senhor presidente, só um pequeno comentário falando aqui. O pessoal da imprensa me indagou, eu li agora a resposta da Secretaria de Estado da Educação, dizendo que este vereador foi infeliz e que não vai fechar nada. Quero crer, senhor presidente, que isso realmente seja verdade, apesar de pessoas, eu disse ontem aqui, de dentro da direção da Delegacia de Ensino aqui da região, participarem de reunião lá na Secretaria de Estado. Espero que não seja igual, senhor presidente, às escolas que eles afirmaram que não iam fechar, depois os alunos tiveram que ocupar as escolas. Espero que não seja a mesma mentira deslavada de sempre do governo do Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado, vereador, pela informação, e que Vossa Excelência seja sempre infeliz assim, que ao fazer uma moção, eles voltem atrás com alguns posicionamentos. Senhor presidente, não há mais papéis para a ordem do dia. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, só avisar a população que assiste TV Câmara que a audiência pública, vereador Mauro, de amanhã, ela será gravada e irá ao ar em algum momento na TV Câmara. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se na próxima terça-feira, no seu horário regimental. Está encerrada a sessão.